E a gente vai direto para o plenário da Câmara, onde está a repórter Dini Moraes. Dini Moraes, eu vou confessar, estava acompanhando o plenário e não entendi tudo o que foi aprovado. No final, fizeram várias votações e eu me perdi. Nos ajude, por favor. Realmente, agora na parte final da sessão foram várias votações seguidas. Vamos fazer um resumo então, Tiago. Foram 3 aprovações de urgência, ou seja, o plenário autorizou que 3 propostas tramitem mais rapidamente aqui na Câmara e sejam votados diretamente no plenário, e foi aprovada também um mérito, ou seja, o conteúdo de um projeto que agora segue a tramitação para o Senado. Este que foi aprovado, que teve o mérito aprovado, foi um que aumenta a quantidade de recursos do Fundeb, aquele fundo de manutenção aí da educação básica, para a educação especial no país. Isso é uma referência ao Dia Mundial da Síndrome de Down, que foi inclusive lembrado por vários parlamentares aqui no dia de hoje. Agora vamos falar das urgências, desses projetos que tiveram autorização para tramitar um pouco mais rápido e serem votados diretamente aqui no plenário. Um deles é um projeto super polêmico que já gerou uma discussão enorme do ano passado, inclusive foi objeto de uma medida provisória que, por falta de consenso, perdeu a validade, ou seja, perdeu a forma de lei e não foi, perdeu a validade, né, de lei e não foi transformada numa lei permanente e acabou voltando por forma de projeto de lei. Teve muito debate no plenário, principalmente porque os deputados não sabiam bem como é que estava o texto. Vamos dar uma olhada como é que foi o debate. Há um amadurecimento em relação a esse projeto. Confiamos no trabalho que foi feito pelo relator, deputado Orlando Silva, e, portanto, vamos votar a favor da urgência do projeto. O PSDB vai orientar não à urgência desse projeto. Muito embora esse debate deva ser realizado, nós entendemos que é preciso aprofundar um pouco mais a discussão sobre o texto para que a gente possa tomar uma decisão mais adequada. Obviamente que é preciso, em algum momento, retomar patamares de oneração anteriores, mas ainda há uma fragilidade na economia e, nesse sentido, nós precisamos ter cautela para não fazer qualquer movimento que possa dificultar a recuperação da economia. O PRB não conhece o texto ainda, né? Nós queremos conhecer o texto. Vamos votar, sim, pela urgência, mas com ressalvas de que queremos conhecer o texto para saber quem está fora e quem está dentro da reoneração. No fim das contas, o texto foi sim divulgado para os parlamentares e para as lideranças no plenário durante a votação, e o que possibilitou aí a aprovação da urgência desse projeto, ou seja, ele pode ser votado diretamente aqui no plenário. Quem está comigo aqui, Tiago, é o relator desse projeto de lei, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Deputado, o senhor está no meio desse cabo de guerra, né? É assim que a gente pode dizer, porque de um lado está o governo querendo arrecadar mais, porque na prática esse projeto ele faz com que as empresas paguem mais contribuição previdenciária, e de outro estão as empresas que não querem aumentar a carga tributária, né? Como é que o senhor conseguiu fazer o equilíbrio, se é que conseguiu fazer o equilíbrio nesse texto? Boa noite. Boa noite. É um tema de fato muito polêmico. Vale dizer que todas as empresas brasileiras contribuem para a Previdência com um percentual da folha de pagamento, 20% da folha de pagamento. Em 2011, foi criado um estímulo a alguns setores da economia, que passaram a dar contribuição previdenciária com um percentual da sua receita, do seu faturamento. Quando foi concebida essa ideia, era para ser transitória, se tornou permanente. Era meia dúzia de setores, se transformou no incentivo para 56 setores. É natural, quando a economia retoma a sua atividade, que haja a revisão de estímulos oferecidos no momento mais grave da crise. Eu acredito que a proposta do governo tem uma falha grave, que é manter desonerado apenas 6 setores e sem critério. O nosso trabalho é de fixar critério para definir quem permanece com benefício. E nós optamos por 2, essencialmente. Primeiro critério, os setores econômicos que empregam mais, que geram mais emprego, que têm uso intensivo de mão de obra. Como o desemprego é muito grande, você estimular as atividades onde há geração de mais emprego é um critério. Segundo critério, estimular a atividade, sobretudo da indústria, em setores em que sofrem muito com a concorrência desleal de importados. Porque tem países que conseguem produzir com fatores de produção mais baratos, o que é diferente da realidade brasileira, e chegam aqui com preços que praticamente matam a indústria nacional.
Esses dois critérios, setores que geram mais emprego e preservar a atividade industrial, que sofre uma concorrência pesada de importados, são critérios que nós utilizamos para definir quem fica. Isso produziu uma condição política de nós votarmos a matéria e na próxima semana queremos votar o texto final no plenário da Casa. Agora, vamos tentar traduzir isso em números. O senhor falou que a proposta do governo era manter 6 setores pagando menos. No ano passado, inclusive, quando veio a medida provisória pedindo essa mesma coisa, os parlamentares acabaram aumentando para 16 e depois até para 20, depois caiu para 16. Enfim, são vários interesses aí resolvendo. E o senhor agora deixou quantos setores nessa categoria de pagar menos? Veja, a situação atual é de 56 setores beneficiados com a desoneração. O governo propõe 6. O meu texto apresenta cerca de 20. Por que cerca de 20? Porque nós estamos finalizando as contas com a Fazenda sobre o impacto fiscal e negociando com algumas bancadas a permanência ou não de algumas atividades. Diria que serão cerca de 20 setores que permanecerão com benefício. E desse modo nós esperamos contribuir para o enfrentamento da crise fiscal, gerando receita para investimentos no nosso país e ao mesmo tempo não elevando em demasia o peso de impostos sobre empresas que são fundamentais para gerar empregos e desenvolvimento. Deputado, uma última pergunta. Houve uma hora na sessão ali que alguns parlamentares falaram do impacto da desoneração nas contas públicas, né, que gira em torno de 285 bilhões de reais por ano, neste ano. Com esse novo projeto de lei, a gente tem como ter essa estimativa de quanto seria? Veja, esse montante total de mais de 200 bilhões diz respeito a todos os gastos tributários. Há uma série de subsídios que é feito à agricultura, por exemplo, e a toda a sorte de incentivo que o governo faz em todas as áreas. Aliás, esse número, mais de 200 bilhões, revela que nós estamos falando de um universo bastante restrito. É um universo que o governo, na lei orçamentária, previa, se cobrasse a contribuição o ano inteiro, algo em torno de 10 bilhões. Ou seja, nós estamos falando de 4% de todos os gastos tributários, 4% de todas as renúncias e incentivos que o governo realiza. Portanto, é uma parcela pequena, mas que pode ter impacto na geração de empregos. Por isso que nós fizemos a revisão da proposta do governo, tentamos construir critérios objetivos para preservar quem gera emprego e quem é importante para o desenvolvimento nacional. Muito obrigada, deputado Orlando Silva, relator desse projeto aí da reoneração da folha de pagamentos, na verdade, aí da contribuição previdenciária para diversos setores da economia. O projeto vai ser colocado em votação, segundo ele, na semana que vem. Boa sorte, deputado, e muito obrigada pela sua entrevista. Enfim, Tiago, a gente pode também falar agora das outras urgências que foram aprovadas hoje, porque a gente deu mais atenção para essa, porque esse realmente é um assunto importante, é um assunto que pega aí o setor econômico inteiro aí do país, né? E teve muita polêmica a respeito, aliás, não só teve, como vai continuar tendo até semana que vem a votação, né? Você quer que a gente fale das outras? Por favor, pelo que eu entendi, vamos lá. Nós tivemos 3 urgências aprovadas e um mérito, é isso? Dos quais nós já falamos aqui sobre o mérito e sobre uma das urgências, é isso? Isso, nós falamos de uma urgência. Vamos falar então das outras 2. Por favor. Uma delas autoriza que seja votado diretamente aqui no plenário um projeto de lei que obriga o governo a instalar em 6 meses bloqueadores de sinal de telefonia em unidades prisionais e unidades de atendimento de socioeducativo, né, para menores infratores. Esse custo dessa instalação dessas antenas seria por conta do governo federal. Esse é um projeto de lei de autoria do senador Eunício Oliveira. Ele chegou, inclusive, a falar sobre ele aqui no início dos trabalhos legislativos, apontando aí como um dos projetos a serem votados esse ano para ajudar aí a combater a criminalidade no país. E a outra urgência aprovada foi a respeito de combate à pirataria. É um projeto que trata de aumentar as penas para quem faz algum tipo a respeito de propriedade, algum tipo de crime relacionado à propriedade intelectual. E aí a gente fala crime, viu, Tiago? A gente não está falando de crime muito longe, não. A gente está falando de falsificação de bolsa, de falsificação de roupa pirata que usa a marca dos outros. Hoje, a pena para quem comete esse tipo de crime é de até 1 ano de semiaberto. O projeto quer endurecer isso daí e passar para até 4 anos de regime fechado. Dini Moraes, vamos ver se eu aprendi. Me ajuda aí, toma essa lição de mim. Com a aprovação da urgência, fica mais fácil para o projeto ser votado no plenário em nova oportunidade. Isso porque ele fura a fila e pode ser mais facilmente discutido. É isso, né?
Exatamente. Na verdade, ele pula etapas de tramitação aqui na Câmara e fica disponível para ser votado diretamente pelos deputados aqui no plenário. Então, basta um acordo aí entre as lideranças para que ele seja, ou a vontade do presidente, para que ele seja colocado em votação diretamente aqui no plenário. Dini Moraes, acho que mais 10 anos disso eu aprendo, viu? Ah, que isso, já tira de letra. Muito obrigado. Boa noite, Thiago. Boa noite.